o tema de hoje, o cristão e a perseguição. É um tema que nos chama atenção e, inicialmente, algumas pessoas, né, e eu já fiz parte desse grupo, achava que a perseguição era algo injusto, que era algo inerente a uma falha de conduta de algumas pessoas. Eu acreditava de fato que a perseguição não deveria acontecer conosco, porque nós servimos a Deus, e eu já cheguei a pensar isso, né? E também existe aquela perseguição das igrejas e dos missionários ao redor do mundo. Tem até uma instituição que trata dessa questão, né, da igreja perseguida. Então, missionários que pregam a palavra, que trabalham no campo, atuam no campo missionário ao redor do mundo, né, seja lá o país que for, essas pessoas elas sofrem uma perseguição que é inerente à sua atuação, né? E, mais especificamente, aquilo que elas estão fazendo, que não deixa de ser também uma caminhada cristã, mas eles são, inicialmente, eles são perseguidos por causa da pregação do evangelho. Em alguns lugares o evangelho é proibido, a pregação do evangelho é proibido, então eles são perseguidos nessa justificativa. Mas existe uma perseguição que é inerente a qualquer cristão. E é disso que a gente vai tratar nessa manhã. Porque quando nós estamos falando de perseguição, e aí nossa cabeça, né, já se volta para essa igreja perseguida ao redor do mundo, para esses missionários que estão sendo perseguidos por estarem pregando o evangelho, e isso não deixa de dar certo. Mas hoje eu queria que você se concentrasse apenas na questão da caminhada cristã. E todo crente, aonde estiver uma pessoa que confessou a Jesus, ali vai estar um crente que está sujeito a perseguições. Nós vamos ver aqui, nesse texto que eu vou ler para você, está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele deixa claro que não é uma questão pessoal, não é uma questão contextualizada, não é uma questão cultural, não é uma questão de situação, é uma questão de caminhada cristã. Aqueles que querem servir a Cristo piedosamente serão perseguidos. Então, ele já deixa claro que, de fato, isso é uma verdade, é uma realidade. Todos, sem exceção, serão perseguidos. E esse verbo ser é um verbo que expressa, que nos dá a ideia de permanente. Então, todos aqueles que confessaram a Jesus serão perseguidos. Eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso que isso esteja muito claro na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, para que eu possa caminhar em paz. Porque senão eu caminho acreditando que algo deu errado. Eu caminho acreditando que Deus falhou no cuidado comigo ou com algumas pessoas que eu conheço. Porque a perseguição é ferrenha, a perseguição é grande, é declarada em alguns lugares. E aí, quando nós olhamos para esse versículo que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo, orientando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que todos que desejam, almejam piedosamente servir a Jesus serão perseguidos. Então, isso traz paz ao meu coração, porque eu entendo que não é uma falha minha e muito menos de Deus para que a perseguição me alcance. Isso está previsto. Porque quando nós falamos de perseguição, nem sempre consideramos que isso é uma questão que faz parte do processo.
Mas nós achamos que é uma injustiça, nós achamos que alguém falhou, nós achamos um montão de coisa. Mas o fato é que aquelas pessoas que se dizem cristãos, elas vão sofrer algum tipo de perseguição. Elas vão sofrer algo que vai trazer para a vida delas algum tipo de sofrimento em relação a essa perseguição. O apóstolo Paulo, ele deixou claro isso quando ele disse: todos, sem exceção, sofrerão perseguição, pura e simplesmente pelo fato de que estão professando o nome de Jesus. Então, diante dessa afirmação, dessa certeza, qual deve ser a minha postura diante de uma perseguição? Qual deve ser a minha postura quando eu estiver vivendo essa realidade? Eu devo fazer o quê? Porque em algum momento da minha caminhada cristã, e você também não vai ser diferente, nós vamos estar vivendo essa realidade. E aqui, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele deixa claro a primeira coisa que eu e você devemos fazer. Eu e você devemos, em primeiro lugar, amar aqueles que nos perseguem. Quando Jesus disse que ele havia deixado um novo mandamento, João capítulo 13, versículo 34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Então, a partir daquele momento, a proposta era amar não como a mim mesmo, mas era amar como Cristo me amou. E há quem diga que isso é impossível, né? Por quê? Porque Cristo amou de uma forma que nós não vamos conseguir se nós considerarmos a abrangência, ou seja, a quantidade de pessoas. Nós nunca amaremos como Cristo amou. Porque Deus, né, através de Jesus, amou o mundo, todas as pessoas. Então, eu nunca vou amar na abrangência como Jesus nos amou. Mas eu consigo amar de forma sacrificial, na intensidade. Então, eu consigo amar de forma sacrificial. Como que funciona isso? Eu vou amar uma pessoa que não merece ser amada. Então, esse amor sacrificial dispensado por Jesus para mim e para você, é esse amor que nós vamos copiar e amar o nosso próximo. Então, a primeira coisa que eu e você devemos fazer quando estivermos sendo perseguidos é amar. Olha o texto bíblico em Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, a primeira parte do versículo diz: amar aqueles que são os nossos inimigos. Eu vou amar uma pessoa que me persegue. Eu vou amar o meu inimigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: qual deve ser a minha postura diante de uma perseguição? Diante das perseguições que todos nós vamos passar, a segunda coisa que nós deveremos fazer é a parte B do versículo 44. E orai pelos que vos perseguem. Então, eu e você devemos orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Então, se você está vivendo uma situação de perseguição, entenda bem. Você deve amar e orar pelo seu inimigo. Então, essa atitude que nós vamos ter não é algo fácil, não é algo simples de se fazer, não é algo assim que nós vamos pensar, a gente vai sair dessa live aqui para poder resolver isso e vamos fazer. Não, é algo difícil, mas é um exercício, porque ninguém nasce com vontade de amar o inimigo, ninguém nasce com vontade de orar pelo inimigo. Não, ninguém nasce dessa forma. Nós nascemos com algo que não é inerente àquilo que Deus projetou para nós. Então a nossa tendência, a nossa natureza, ela é má continuamente. Então quando nós
temos um encontro com Cristo, aí a nossa vida muda. E a partir dessa mudança, mudam também as nossas práticas. E é aí que nós começamos a praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos exercitar. E aí chega um ponto em que nós entendemos, pela maturidade cristã, que nós precisamos amar e orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Então, não é uma coisa fácil. Talvez alguém aqui assistindo essa live ou quando assistir esse vídeo vai dizer: ah, tá falando porque não é com ele. Isso não é fácil. Não, não é fácil. Para ninguém. Em nenhuma situação. Mas é aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, baseado nessa orientação bíblica, nós vamos começar a mudar as nossas atitudes, se ainda não mudamos, para que a gente possa atingir essa meta, amar e orar pelos nossos inimigos. Até que nós possamos entender que aquilo que estão fazendo conosco não vai nos parar, porque está previsto pelo Senhor. Está previsto por um Deus que nos criou e nos conhece, por dentro e por fora. Então, dessa forma, nós vamos exercitar e entender que, diante de uma perseguição, nós que servimos a Cristo, teremos maturidade suficiente para, inclusive, amar aqueles que não merecem ser amados. Orar por aquelas pessoas que nos perseguem. E aí, baseado nisso, essa perseguição, ela tem uma recompensa aqui. Ó, quando Jesus, orientando, né, no Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7, ele deixa aqui, no capítulo 5, versículo 10 e 11, uma declaração de que há uma recompensa para aqueles que se encaixam nessa questão quando nós somos perseguidos e tomamos a decisão de amar e orar pelos nossos inimigos. Olha só. Capítulo 5, livro de Mateus, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, há aqui uma recompensa, que essa recompensa é prevista na cruz do Calvário, né, através da expiação de Jesus. Esse texto nos mostra que essa recompensa é morar eternamente com o Senhor, quando nós entendemos que essa perseguição não é para nos destruir. Essa perseguição não tem a finalidade, não foi uma falha de percurso, não é uma injustiça que está acontecendo conosco, ainda que seja humanamente falando, mas ela está prevista por Deus. E, sendo prevista, há uma recompensa. Quando nós suportamos essa perseguição, nós somos bem-aventurados, felizes, e mais, o reino dos céus. Então, eu, quando sou perseguido, você, quando é perseguido ou perseguida, você tem a certeza que quando você suporta, você está a caminho da morada celestial. Então, o apóstolo Paulo já estava considerando essas perseguições, ele já estava considerando parte da nossa caminhada cristã até chegar ao céu. Então, nós não podemos, em nenhum momento da nossa caminhada cristã, admitir que a perseguição é uma coisa injusta, será que Deus não está vendo isso? Ou será que as pessoas... Não. Todas as perseguições, ainda que nos tragam lágrimas, ainda que nos tragam sentimento de dor, sofrimento, ainda que nos tragam tristezas, fazem parte da caminhada cristã. E elas vão nos levar até Deus para morar eternamente com Ele.
Eu preciso entender isso. Se você está vivendo perseguições, entenda, isso faz parte do processo. Nós não queremos passar. Se perguntasse para mim, eu jamais iria dizer, eu quero viver perseguições. Não, eu não quero. Mas acredite e entenda, isso faz parte da nossa caminhada até chegar ao céu. Quando você entende isso, quando você aceita isso, você simplesmente está dizendo, sim, Senhor, a tua vontade ainda é boa, agradável e perfeita. E aí nós vamos dizer, como o profeta Naum disse, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Então, eu e você estamos numa caminhada rumo ao céu. E no meio dessa caminhada, nós vamos viver perseguições. Talvez você já esteja vivendo essa perseguição. Talvez você já esteja no meio de uma perseguição. E eu não estou falando de perseguição assim, porque ele não gosta de mim. Não, não, não. Entenda, é uma perseguição prevista porque nós decidimos servir a Cristo. E quando nós decidimos por isso, nós agora estamos nessa rota de colisão. Uma hora a gente vai bater de frente com a perseguição. Não tem como. Não tem como escapar. Se você ainda não está, glorifique o nome do Senhor e diga, Senhor, me sustenta, me fortalece, porque quando isso acontecer, eu quero estar de pé. Eu quero estar firme. Eu quero estar ainda olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Então, se a perseguição não chegou, entenda, uma hora ela vai chegar. E quando ela chegar, continue olhando para Jesus. A única coisa que eu e você precisamos fazer é se manter firme, olhando apenas para Ele. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua caminhada e que você possa, no meio da perseguição, continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida.